saudação fraternal. Livro de Romanos, capítulo 16, versículo 21, diz bem assim: saudam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jasson, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saldo no Senhor. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Podeis assentar. Uma saudação fraternal. O apóstolo Paulo, nesta saudação, ou nesta carta, livro de Romanos, ele escreve essa carta da região da Acaia, possivelmente de Corinto, cidade. Após a sua última viagem missionária, de caminho a Jerusalém, estava voltando para Jerusalém, para levar suas ofertas, levar as contribuições dos irmãos que estavam ajudando a igreja em Jerusalém. E ele não apenas envia a saudação a 26 pessoas e aos demais irmãos da igreja de Roma, mas também elenca nessa missiva as saudações dos amigos que estão com ele em Corinto, a maneira de um escritor. E Paulo, ele é um homem muito polido para esquecer seus cooperadores. Ele não esquecia quem trabalhava com ele. Tem pessoas que só se lembra de você quando você é útil para ele. Depois que você fez o que ele queria, você é esquecido por ele. Paulo não. Paulo, além de lembrar as 26 pessoas lá de Roma, ele ainda lembrava os que estavam junto com ele ali. Pessoas que vocês vão ver hoje nesse estudo, que só tem o nome na Bíblia e a história não tem, mas eram companheiros, eram pessoas de batalha. E nós vimos Paulo falando aqui que havia uma equipe que trabalhava ao seu lado, e ele sempre valorizava essas pessoas. E ele não valorizava essas pessoas porque essas pessoas faziam algo para ele. Ele não valorizava essas pessoas porque ele precisava dessas pessoas. Ele valorizava essas pessoas porque essas pessoas mereciam ser valorizadas. Nós encontramos nos dias de hoje pessoas que só te valorizam quando precisam de você. Quando você não precisa deles, ela não te valoriza. Você é esquecido, você é deixado de lado. E nada mais e nada menos que o apóstolo Paulo hoje nos ensina através da Bíblia, através do livro de Romanos, através do finalzinho do livro de Romanos, uma saudação fraternal. O que é fraternal? Uma saudação familiar. Uma saudação familiar. E quando eu vejo aqui, de acordo com o escritor, nenhum grande homem pode fazer sua obra sem a ajuda de que lhe prestam humildes colaboradores. Se lembra da viuvinha? O Judas chamou a atenção dos discípulos, mas Jesus chamou a atenção dos discípulos por causa dela. Ela também fazia parte, ela também colaborava, ela também estava envolvida. Pastor, mas era, nossa pastor, mas estava envolvido. E a Bíblia aqui fala, no livro de Romanos, capítulo 16, 21 a 24,
é mencionado alguns nomes, e eu quero compartilhar com os irmãos algo interessante. Alguns nomes dessa lista, que nós vamos trocar ideia aqui. Abra sua Bíblia no capítulo 16, versículo 21. O primeiro nome da lista que Paulo menciona aqui se chama Timóteo. O primeiro nome da lista é Timóteo. Quem é Timóteo? Quem foi Timóteo? Quem era Timóteo? Como é que era a vida de Timóteo? Como é que foi a chamada de Timóteo? Como Paulo achou Timóteo? Por que Paulo escolheu Timóteo? Por que Paulo confiou em Timóteo? Esse jovem foi um grande cooperador de Paulo. Timóteo era de Listra, cidade. Tinha bom testemunho dos irmãos e de sua cidade, e de Icônio. Atos capítulo 16, versículo 1 e 2. Abre lá, ele é bem alto para nós. Atos capítulo 16, versículo 1 e 2. Um e 2, beleza. Olha só, presta atenção nesse versículo. Acompanha lá. E chegando a Derbe e Listra, quem chegou lá? Paulo. Eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Esse certo discípulo era jovem, era um moço, filho de uma judia, família dos judeus, linhagem de Paulo. Mas o seu pai era grego. O seu pai não era judeu. Olha só, pastor. Filho de uma judia, mas o seu pai era grego. Versículo 2: do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam na cidade. Aí está a resposta por que Paulo escolheu Timóteo. Não foi porque Timóteo era queridinho, não foi porque Timóteo era favoritivo, não foi porque Timóteo tinha dons, não foi porque Timóteo sabia, não, foi porque os irmãos daquela igreja de Áquilo Jasso davam bom testemunho desse jovem. E é tão bom quando você chega num lugar e tem pessoas que dão referência. Olha, pastor, bênção. Pastor, isso aqui é uma bênção. Pastor, isso aqui é uma bênção. Pastor, isso aqui é uma bênção. Pastor. Aí tu fica assim, né? Eu não sei se a pessoa está querendo cozinhar o irmão, ou se o camarada é um tranqueira mesmo. Então tu fica. Você vai ter que deixar o tempo mostrar os frutos. Mas quando a pessoa vem, a igreja, a Bíblia diz aqui que a igreja de Derbe e Listra estava dando bom testemunho do jovem. Pastor, pensa, pastor. Pastor, isso é uma bênção. Pastor, isso aqui é uma bênção. Pastor, pode botar para trabalhar, o camarada trabalha. É bênção. Ah, então, viu? Vai sair viajar com nós. Vamos aí, vamos fazer missão. Vamos para Macai, como diz o diácono Adaélio. Vamos para Beluíla, vamos para a Índia, vamos para a Bahia. Vamos. Se é bênção, é bênção. Não é o apóstolo Paulo que está falando, é a igreja que está testemunhando. E é a igreja que tem que testemunhar. É a igreja que acompanha o Timóteo lá fora. É a igreja que acompanha o Timóteo no frigorífico. É a igreja que acompanha o Timóteo lá no shopping. É a igreja que acompanha o Timóteo lá na festa. É a igreja que testemunha se é bênção ou não. Por isso que o
apóstolo Paulo tirou Timóteo para trabalhar com ele? Pastor, quando eu vejo aqui o Timóteo, era um homem singular, de caráter provado, que cuidava como ninguém dos interesses de Cristo e da sua igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 20 a 22, o que diz lá? Falando ainda de Timóteo, ele era um estimado cooperador, ele era um obreiro que o pastor tinha estima, porque o camarada era bom. O que diz Filipenses 2, 20 e 22? Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando de Timóteo. Olha só ali, ó. Porque ninguém tem o igual sentimento. Mas o amor que ele sentia por aquele cooperador ali, ele não sentia por mais ninguém. Não que ele era favorito, não. É que o apóstolo Paulo adotou aquele menino como filho ministerial dele. Ele amava, ele investia, ele dedicava, e também o menino correspondia. Porque tem pessoas que você investe, mas não corresponde. Mas o Timóteo correspondia. E o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses 2 e 20, porque ninguém tem o de igual sentimento, que sinceramente cuida do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas esse menino não. Olha o versículo 22, mas bem sabeis, agora está falando para a igreja, qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Sabe como é que um filho serve o pai? É sim senhor, não senhor, já estou indo, sim pai, não. Sabe como é que um pai serve um filho? Se está errado, vai ser corrigido. Ele era obediente, mas ele passava por correção. Você pode ver lá no livro de Timóteo, o próprio Paulo fala bem assim, ó, foge do desejo da mocidade. O apóstolo Paulo, ele corrigia, o apóstolo Paulo, ele ensinava. Por isso que aqui ele diz, eu tenho ele como filho, e ele me tem como pai. Quando falando ainda de Timóteo, nós vemos algo interessante na vida dele. Timóteo era um estimado cooperador de Paulo, seu filho na fé, seu companheiro de perigosas jornadas, seu conforto em longos encarceramentos, seu enviado em missões espiosas. Meu Deus do céu. Tem obreiro que quando passa pelo espinho, ele larga o camarada sozinho lá. Quando passa pelas prisões, não, é só na hora, como diz o outro, é só nas festas, é só nos congressos, é só nos... Mas pastor, na hora da luta, na hora da... Ah não, pastor, vamos deixar para os mais novos, né? Estava conversando com o pastor Silvio esse final de semana. Não, pastor, é que tem gente que tem muita bagagem, adquire muita bagagem. Hoje eu tenho um nível de conhecimento, hoje eu tenho um nível de experiência, hoje eu tenho um nível de bagagem, que não, agora o negócio é só designar, pois é. Só que, irmão, se antes que você não tinha bagagem, você fazia, agora que você tem bagagem, agora que você tem conhecimento, a produção tem que ser dobrada. Não diminuir, você tem que dobrar. Antes você pregava, você cantava, você não tinha recurso, você não tinha. Agora você tem, pastor, então agora tu posso invadir. Não, agora você tem que dobrar. Não é acontecendo lá no frigorífico? Antes a desossa era manual, pois é, era 200, 300 boi por dia. E agora? Agora é tudo digital, agora até esteira tem, pois é, agora é quanto? Agora é 1.600, 1.700. Dobra a produção, eles querem que dobra a produção. Agora Deus, olhando para o homem na face da terra, Deus fala bem assim, eu te dou poder, eu te dou recurso, eu te dou capacidade, eu te dou palavra, eu te dou autoridade, eu estou contigo, nenhum mal vai, eu te protejo, eu quero que tu faça alguma coisa, eu quero olhos,
eu quero frutos. Porque você está ganhando alguma coisa para fazer. E outra, eu te direciono, eu digo o que tu tem que fazer, eu dou as estratégias de guerra, eu abro o mar, eu derrubo muralha, ei, é só você fazer. Entendeu? Quando eu vejo o apóstolo Paulo citar, ele cita em seguida os seus parentes, e aqui nós vemos uma segunda pessoa, um tal de Lúcio, capítulo 16, versículo 21, ali fala de um tal de Lúcio. Quem era esse Lúcio, pastor? Quem era esse Lúcio? Lúcio, meu Deus, quem foi esse Lúcio? São nomes desconhecidos, mas destacados pelo apóstolo Paulo. Você quase não vê ninguém pregar sobre o Lúcio, até agora. De agora para frente você vai ver, porque aqui tem bastante homens e mulheres que conhecem Bíblia. Entendeu? Você vai ver daqui uns dias alguém pregando sobre Lúcio. Quem foi Lúcio? São nomes aqui, ó, destacados pelo apóstolo Paulo por seu vínculo de parentesco, seja no sentido lato ou de nacionalidade, ou no sentido restrito de consanguinidade. Lúcio pode ser o Lúcio de Cirene, que era um dos profetas e mestre de Antioquia. Olha quem foi Lúcio. Atos 13, versículo 1. Dá uma olhada quem foi esse Lúcio aí. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger e Lúcio, Simeão e Manaém, e Teógenes, e Saulo. Amém. Que diz assim, ó: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, a saber quem eram os profetas? Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quem era Lúcio? Já tem uma história, né? Já sabemos quem foi esse Lúcio, já sabemos até o que ele fazia. E se ele foi referência para o apóstolo Paulo, o camarada era bom. Profetas. Se hoje alguém fosse escrever, já acomoda ele, uma carta falando da igreja de Roquempton, será que ele conseguiria escrever assim? Na igreja que estava em Roquempton havia alguns profetas, a saber, será que encontraria o meu nome ou o teu nome ali? Algo a se pensar, porque um dia alguém pode escrever uma carta, escrever algo, fazer um memorial, e alguém vai ter que construir, escrever uma história. Alguém vai ter que deixar um legado para trás. Pastor, a geração que está crescendo hoje, a igreja que está crescendo hoje, ela não está conseguindo mais deixar um legado. Os líderes hoje não estão conseguindo mais construir um legado, não estão construindo mais deixar um exemplo, não estão conseguindo mais deixar um cajado. Hoje estão conseguindo deixar o quê? Cajado não. Talvez uma profissão, talvez uma boa oratória, talvez uma boa administração empresarial, mas no sentido espiritual, no sentido eclesiástico, quando fala de noiva de Cristo, santa, remida e lavada pelo Espírito Santo, dá para contar nos dedos. O apóstolo Paulo, ele escreveu ali, falando desse camarada chamado Lúcio. Só existe uma palavra, Lúcio, e uma referência, era profeta. Quando eu vejo algo, aqui ó, são nomes desconhecidos,
Lúcio pode ser de Cirene. Eu vejo lá no Romanos, ainda no 16 e 21, outra pessoa falando de Jason. Quem foi esse Jason, pastor? Está lá no mesmo versículo. Por que fez parte da lista de Paulo esse camarada chamado Jason? Quem era? Jason pode ser o Jason que hospedou Paulo em Tessalônica e sofreu nas mãos da multidão alvoroçada. Lê para nós ali, presbítero irmão Fábio, Atos capítulo 17, versículos 5 a 9. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-lo para junto do povo. Porém, não se achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Olha só quem foi Jason. Jason foi um hospedeiro. Você acha que hospedar um servo do Senhor não dá constrangimento na sociedade? Jason hospedava Paulo, Jason hospedava a sua equipe, até que um dia, a Bíblia fala ali no capítulo 17 de Atos, versículo 5, os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios. E, meus irmãos, eu não sabia que eu ia encontrar essa palavra na Bíblia. Entendeu? Porque só quem se levanta contra quem está trabalhando é vadio, viu? Só quem atrapalha a obra do Senhor é vadio. Porque a Bíblia diz bem assim: quem com nós não ajunta, espalha. Estão vendo que a obra está crescendo, estão vendo que o trabalho está sendo feito com amor, com carinho, com zelo, com fidelidade e amor. Espera aí, tem alguém se levantando com inveja, tem alguém reunindo os rebeldes, os vadios, para fazer o quê? Para prejudicar aquele que está hospedando. Jason foi lá, invadiram a casa dele, olha aqui, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason. Assaltando é o que? Entrar à força. Invadiram a privacidade de Jason, invadiram a casa dele, foram lá dentro, pegaram o dono da casa. Por quê? Porque ele era o responsável por quem estava dentro da casa. Se lembra de Ló? Quem era responsável por aqueles dois homens? Era Ló. Invadiram a casa de Jason, pegaram Jason, levaram lá diante dos magistrados e falaram assim: esse homem aqui, está apoiando aqueles camaradas que estão alvoroçando a cidade. Está apoiando, está dando posto, está dando comida, está contribuindo, está investindo, está levando para viajar, está correndo para lá e para cá. Esse homem aqui, está alvoroçando a cidade. A ponto de Jason ser levado na presença dos magistrados para se explicar. E está aqui, o versículo 9 diz que Jason foi à presença dos magistrados e se explicou. Mas como não tinha nenhum crime nisso, ser hospedeiro, meu irmão, só te traz bênção, não te traz maldição. Ninguém pode te punir porque você hospedou um servo de Deus. Aliás, ai daquele que te prejudicar porque você hospedou alguém. Foi libertado, foi liberado.
Mas ele teve uma história. Por quê? Porque está na lista de Paulo. Paulo colocou na lista porque era um homem hospedeiro. Aqui nós temos alguém ali, ó, um Timóteo que tinha exemplo. Nós temos um Lúcio que era profeta. E nós temos um Jason que foi hospedeiro, pastor. E mais o outro da lista, o Técio. Quem foi Técio? Quem é que foi Técio? Capítulo 16, versículo 22. Tércio foi um amanuense dessa epístola à igreja de Roma. Ao que parece, Paulo normalmente empregava amanuenses para redigir suas cartas. Então, esse camarada era um escriba. Era um escriba que escrevia as cartas de Paulo. O apóstolo Paulo não escrevia as cartas dele. Ele ditava para o seu escritor escrever. Talvez o espinho na carne dele era problema nas vistas, visto que ele foi derrubado com um grande clarão. E muitas das vezes, quando Deus chama nós para fazer algo para Ele deixa uma sequela na nossa carne, né? Alguns vieram através de um acidente, está lá a marca. Alguns vieram através de alguma perda, está lá a marca. O Paulo, quem sabe, talvez o espinho na carne era um problema de visão. A ponto do Tércio, nós vamos ver aqui, o Tércio tinha que escrever em letras grandes, porque o próprio apóstolo Paulo conseguia ler. Vamos para a Bíblia? Olha só, talvez fosse um amanuense profissional. O que, pastor? Visto que Romanos é bem mais formal que a maior parte da decisiva paulina. E o costume de Paulo utilizar o amanuense é confirmado em outras cartas. 1 Coríntios 16, 2, ali prova que alguém escrevia para Paulo. Lê lá para nós 1 Coríntios 16 e 22, abre a Bíblia lá. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 21. Outro já abre Colossenses 4 e 18, bem alto. Saudações da minha própria mão de Paulo. Olha só, saudações. Olha como é bom nós estudar a Bíblia sabendo interpretar a língua portuguesa. Saudações da minha própria mão. O que tem ali? Tem vírgula? Não, da minha própria mão. Tem vírgula ali? Vírgula. Essa vírgula dá uma pausa. Saudação da minha própria mão, vírgula, de Paulo. Isso quer dizer o quê? Eu estou escrevendo, mas quem está ditando é o Paulo. Saudação da minha própria mão é escrita, mas quem está ditando é Paulo. É de Paulo que está vindo a saudação, mas é eu que estou escrevendo. Está aí a prova que Paulo não escrevia. Colossenses 4,18, lê lá para nós. Saudação da minha mão, vírgula, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Saudação da minha mão, escriba, de Paulo, que está ditando, entendeu? Paulo, ele tinha escriba que escrevia para ele. Esse Tércio aí era um escritor que escrevia, era um companheiro de Paulo, ele escrevia para Paulo nas prisões. Quem sabe Paulo lá dentro da prisão e o Tércio aqui do lado de fora, só escrevendo para Paulo. Escreve aí, escreve aí, escreve aí, escreve aí. E o Tércio escrevia. Ó, eu estou escrevendo, mas é Paulo que está ditando. A letra é minha, mas quem está ditando é ele. Entendeu? Pastor, quando falamos da próxima pessoa, nós vimos Gaio. Quem foi Gaio? Ainda falando ali no capítulo 16, versículo 23, Gaio, o hospedeiro de Paulo, em Coríntio. Ó, encontramos mais um hospedeiro, em cuja casa se reunia uma igreja, também envia saudações à igreja de Roma. O que diz ali? Na casa de Gaio, capítulo 16, versículo 23, lê bem alto,
para todos ouvirem. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, sauda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Marcos. Sauda-vos Gaio, hospedeiro de Paulo. Logo após, depois nós vemos uma outra pessoa, Erasto e Quarto. Olha só que nome, pastor. Se a pessoa não prestar atenção, o camarada vai pensar que é um quarto mesmo. Mas esse quarto que está nesse versículo aí é uma pessoa. Entendeu? Está bem claro ali, ó. Sauda-vos, Erasto e Quarto. Finalmente, Erasto era o que, pastor? Era o tesoureiro da cidade. Agora convertido a Cristo, endereça saudações à igreja, sendo acompanhado pelo irmão Quarto. O irmão Quarto, esse Erasto foi identificado como oficial civil. Ele era procurador. Mesmo no nome mencionado em inscrição latina, um bloco de mármore de calçamento descoberto em Corinto em 1929. Está lá esse nome até hoje. Lá, tá? O escritor tem razão quando diz que nesta lista tem 8 nomes a 2 grandes sumários. Gaio é o homem da hospitalidade. Quarto é uma palavra. E o irmão, é uma grande coisa entrar na história como o homem da casa aberta e o homem do coração fraternal. Algum dia as pessoas nos definirão em uma frase: saudai-vos, irmão Serginho, homem hospedeiro da cidade de Roqueiro. Saudai, irmã Eli, profeta da igreja da cidade de Roqueiro. Saudai, Manzélia, tesoureira, homem, mulher, contribuinte. Saudai, irmã Letícia, jovem, que tinha bom testemunho pela igreja falada. Um dia alguém pode escrever uma carta. Um dia alguém pode te usar como referência. Um dia alguém pode te usar como inspiração. Pastor, eu sempre tive inspiração naquela pessoa, no comportamento daquela pessoa, nas atitudes daquela pessoa, no testemunho daquela pessoa. Você pode ser mencionado. Você pode ser mencionado e lembrado como um bom influenciador, não como Judas, que foi lembrado como um traidor, foi lembrado como um que traiu o mestre. Quando eu vejo a palavra do Senhor falando, eu vejo uma doxologia singular, falando das relações interpessoais. Esse mistério que esteve oculto foi dado a conhecer a igreja através da revelação do Espírito Santo, e existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. Falando, eu entro na doxia singular, capítulo 16, versículo 27, e ali eu vejo Paulo falando algo interessante, 4 preciosas verdades. Paulo exalta a Deus pelo seu poder. Capítulo 16, versículo 25, diz bem assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Aqui Paulo exalta a Deus pelo seu poder. O Deus que elege, meus amados, chama e justifica, é poderoso para confirmar os crentes. Ontem nós tivemos uma aula sobre teologia pastoral 1, aonde falamos sobre ministério, eleição, aonde falamos sobre chamado, aonde falamos sobre vocação. Aí eu quero falar hoje, falando do Paulo que exalta a Deus, ele exalta a sua
com o seu poder. E eu vejo ele dizendo: o Deus que elege, ele chama e justifica, é poderoso para confirmar os crentes. Como é que nós recebemos confirmação de Deus? Através dos sinais que nos acompanham. Falando sobre o poder de Deus, a segurança da salvação não se estriba no frágil fundamento da confiança humana, mas na firme rocha da onipotente divina, da onipotência divina. Aqui o escritor fala: se o evangelho é poder de Deus para salvar, capítulo 1, versículo 16 de Romanos diz que o evangelho, ele é poder, e poder de Deus para salvar. Ele é também poder de Deus para confirmar o que ele já decretou antes de você nascer, antes de você ser concebido no ventre da tua mãe. Ele já te escolheu, ele já te consagrou, ele já te direcionou, ele já botou até as nações, ele colocou na tua vida como profeta. Peraí, pastor, agora ele também tem poder para confirmar. Depois que você está vivo, atuando, ele está confirmando o que fala. Ele vela pela palavra dele. Quando falamos sobre Deus, falamos da doxologia singular de Paulo. Nós vemos Paulo que exaltando Jesus Cristo como conteúdo do evangelho. Vimos lá na cidade de Biluíla a pregação de Pedro domingo passado. Conteúdo, esboço da pregação de Pedro. O que Pedro pegava? Por que Pedro ganhou 3.000 almas naquele dia? Agora nós vemos Paulo encerrando o livro de Romanos, concluindo essa carta, falando para os irmãos de Roma: ei, irmãos, o meu conteúdo é o evangelho, o meu conteúdo é a palavra de Deus. Capítulo 16, versículo 25 e 26, o que ele diz lá? E a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer. Nos tempos eternos, João 1 diz o que? No princípio era verbo, estava guardado. O que o apóstolo Paulo diz? Pregação de Jesus conforme a revelação do ministério guardado, ele era verbo. Mas o apóstolo Paulo fala aqui, ó, guardado em silêncio nos tempos eternos. No princípio ele era o verbo, mas ele diz, e que agora se tornou manifesto, e o verbo se fez carne, se tornou manifesto, habitou no meio deles. Aqui o Paulo diz, se tornou manifesto e foi dado a conhecer, habitou no meio deles. Olha só o contexto desse 16, 25 e 26 com João 1 e 1. No princípio ele era o verbo, João 1. No princípio ele estava guardado, não estava manifesto, ele estava lá, mas depois foi manifesto na plenitude dos tempos. Quando veio a plenitude dos tempos, Jesus veio, nasceu no ventre da Maria, se manifestou, habitou no meio de nós, se fez conhecido, morreu por nós. E aqui o Paulo fala, o que o Paulo fala? O Paulo pega o evangelho de Cristo, ele exalta o evangelho de Cristo como conteúdo da sua palavra. Hoje nós vimos muitos pregando, evangelizando, tentando ganhar almas, porque uma alma não é ganha com palavras de homem, uma alma é ganha com palavra de Deus. Aliás, não é homem que convence o pecador, é Deus, o Espírito Santo que convence. E eu fico preocupado quando o homem convence, porque a pessoa vem para dentro da igreja e daqui a pouco ela sai. Agora, quando é o Espírito Santo que convence, a pessoa vem e permanece. Sabe por quê, irmão? Porque está com os pés em cima da rocha. A pessoa que é convencida pelo homem, ela não está com os pés em cima da rocha, ela ainda está andando no lodo. Não mudou nada. Aliás, só piorou. Por quê? Agora eu tenho que me fingir de crente.
Entendeu? Agora eu tenho que me fingir de crente. A pessoa que se converte não precisa se fingir. Ela é transformada, ela é mudada, ela é renovada, ela vive a vida de cristão. Não precisa ficar vivendo duas caras. Hoje aqui eu sou mudo, eu vou para a igreja, agora eu sou crente. Não, irmão, isso aí é um jogo. Meu Deus, que sofrimento. Deus te chamou para ser livre. Seja cristão de verdade, tu não vai sofrer. Pastor, mas vou invadir minha casa, vou me levar lá para, porque eu vou estar alvoroçando a cidade. E daí? Vai lá e se explica. Vai lá e diz. A palavra de Deus diz: se te levarem diante das autoridades, fala o Deus que tu serve. Pastor, e se eu morrer? Se me matarem? Morrer por crente é ganho. Você está dando a tua vida pela vida dele. Você está morrendo pelo evangelho dele. Vale a pena. O apóstolo Paulo também morreu. Quem somos nós? Quando falamos ainda, o evangelho de Paulo tem como conteúdo a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O evangelho, Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. O que é evangelho? Evangelho é boas novas. Nós temos que pregar boas novas. Nós temos que pregar Jesus ressuscitado. Muitas pessoas estão pregando Jesus pregado na cruz, irmão. Ele não estava na cruz. Tem igreja que venera o crucifixo, venera a cruz, fazem procissão pela cruz, andam lá rezando com a cruz. Irmão, a cruz é sinônimo de maldição. Jesus se tornou maldito por causa de uma cruz. Crucifixo não é símbolo de cristianismo. Crucifixo é símbolo de maldição. É a cadeira de morte do Império Romano. Entendeu? Agora Jesus está carregando a cruz por nós. Jesus se tornou maldito por causa da cruz. Até Jesus chegar na cruz ele não era maldito. Quando Jesus pegou a cruz, aí ele se tornou maldito. Por quê? Porque a cruz era maldição. A cruz era morte só para malfeitores. A cruz era morte só para pessoas desprezadas da sociedade. Agora está lá Jesus morrendo em cruz, a ponto do próprio Deus virar. E Jesus grita: Deus, por que me desamparaste? Por causa da cruz. Por que outrora nós era desamparado, nós era destituído, nós era separado da presença do Senhor, nós tinha que ficar lá fora, não tinha direito nem de entrar no lugar santo, quanto mais no santo do santo, que é a presença do Senhor, por causa da maldição do pecado, por causa da cruz. Era para nós estar morrendo de cruz hoje, David. Era para nós estar sendo crucificado, era para nós estar sendo morto. Não somos mais. Hoje nós somos absolvidos. Por quê? Porque alguém tomou essa pena do nosso lugar. Alguém morreu. Alguém foi erguido no madeiro. Alguém foi pendurado. Alguém escorreu suas contas de sangue. Alguém foi cuspido na sua cara. Alguém foi esbofeteado. Alguém ficou preso numa masmorra, lá no buraco, lá na caverna, a noite inteira de acrimogéus, por mim e por você. Será que vale a pena nós servir ao Senhor? Será que vale a pena? Quando eu vejo a terceira coisa do apóstolo Paulo, ainda falando, existe em razão da graça de Deus, todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus, sábio seja dado a glória, por Jesus Cristo para todos sempre, amém. O Paulo fala aqui algo interessante. Paulo exalta a Escritura como revelação de Deus. E tem pessoas hoje que não valorizam as Escrituras. Consegue valorizar um almanaque, consegue valorizar uma revista de moda, consegue valorizar um gibi, consegue valorizar outras coisas lá, mas a palavra de Deus não valoriza. Irmão, tem crentes que valorizam até o horóscopo. Você acredita nisso?
mesmo sabendo que a Bíblia diz que os encantadores ficarão fora, os feiticeiros ficarão fora, os adivinhadores ficarão de fora, pois tem crente ainda dizendo assim: eu sou de Áries, eu sou touro, carrego em seus pingentes, em suas joias, o signo. Não consegue carregar no coração Jesus, que não é signo, é verdade. Entendeu? Cuidado. Cuidado. Quando a palavra fala aqui, ó, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. O apóstolo Paulo, ele exalta as escrituras como revelação de Deus. Ainda ele fala também, ele exalta a Deus por sua soberania e sabedoria, tá? Ao Deus único, capítulo 16, versículo 27, ao Deus único seja dado a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim Paulo termina uma carta, honrando e exaltando a Deus, honrando e exaltando aquele que vive e reina para todo sempre, honrando e exaltando, não dividindo a glória com o homem, mas somente a Ele, ao Deus. Olha o que Paulo fala: ao Deus único. O apóstolo Paulo termina essa carta dizendo que na vida dele só tem um Deus. Na vida dele só existe um Deus. Hoje na nossa vida existe só um Deus, porque a palavra de Deus diz: tudo que você colocar em primeiro lugar na tua vida, ali está o teu Deus. Quando eu vejo Deus chamando Abraão, dizendo: Abraão, capítulo 21, vai lá e sacrifica o teu filho, o teu melhor. Ué, acabei de ganhar agora, lutamos 20 e poucos anos lá, e agora você está pedindo de volta? Deus, brincadeira de mau gosto tem hora. Aliás, vindo de ti, nem deveria, né? Imagina fazer uma piada com isso, brincar com os meus sentimentos. Vai lá e sacrifica teu único filho, Deus fala bem assim: o teu melhor. O teu melhor você está dedicando para quem? Isso não envolve só valores, meus irmãos. Isso não envolve só dinheiro, capital. O teu melhor já começa partindo do teu coração. O teu melhor está sendo dedicado para quem? O apóstolo Paulo termina essa carta dizendo assim, ó: Paulo exalta o único Deus da vida dele. Tem colocado Deus como primeiro lugar, como prioridade na sua vida. Ao único Deus sábio seja dada a glória. Ele só não coloca Deus como primeiro lugar na vida dele, mas ele também coloca toda a glória que ele passou na sua vida, no seu ministério. Olha, o camarada não foi fraco não. Nós temos escritores evangélicos aí, que os livros estão lá nas bibliotecas. E eles falam: eu escrevi, tenho tantos livros escritos, eu ainda não consegui escrever nenhum. Pastor Juarez está lá com uma pilha assim, de rascunho lá, e a gente está incentivando ele para mandar imprimir, para deixar para nós, mas ainda não. Mas tenho tantos livros escritos. Eu tenho alguns livros guardados lá, que eram de escritores, mas estão lá. Você lê uma vez e guarda. Mas o apóstolo Paulo escreveu 13. Não foi livro, foi carta. Você já escreveu uma carta? Naquela época era manual. Hoje é tudo datilografado, tudo imprimido, computador, florzinha, imagem. Naquela época não. Ele escreveu 13 cartas. Algumas pastorais, algumas doutrinárias. Nós vamos ver, na próxima terça-feira nós vamos entrar numa carta doutrinária, carta à igreja de Coríntios. Ele escreveu, e essas cartas estão sendo usadas hoje em todos os países. Será que o camarada não era digno de honra? Era, e é.
Será que o cara não poderia estar aí, né, se achando na rede social? Poderia. Mas olha só o exemplo que ele deixa para nós. O que ele diz aqui, ó? A ele, sábio, seja dada toda a honra e a glória. Se isso partir do apóstolo Paulo, irmão, quem sou eu para dizer assim, ei, eu fiz, eu colhei, irmão, misericórdia. Misericórdia. Ele colocou tudo em Deus, a sua glória, por meio de Jesus, pelos séculos e séculos, amém. Ele já decretou, ele não só colocou a glória dele, mas ele já dizia assim, ó, vai vir lá em 2017 uma turma, uma geração de obreiros que também precisam de séculos e séculos dizer a ele toda honra, a ele toda glória. Ele já está profetizando para que essa palavra chegasse até nós hoje, e que chegasse aos nossos filhos, nossos netos, para que fosse ensinado que a glória pertence a ele. Deus não divide glória com ninguém. Paulo exalta a Deus, o único Deus sábio, Criador, sustentador, Redentor, galardoador. Deus é merecedor de toda a glória pelos séculos e séculos, pois o glorioso evangelho apresentado nesta carta foi concebida por sua sabedoria e por seu poder desde toda a eternidade. Quem foi que escreveu a carta? Teste. Quem foi que ditou a carta? Paulo. Quem foi que inspirou Paulo? Vendo? Se Deus te inspira a fazer alguma coisa, não segura a glória em você, manda a glória para cima. Você pode ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, mas essa tua sabedoria que você usa aqui não é tua. A autoridade que você usa aqui não é tua. A unção que você usa aqui não é tua. A glória que vem não é para ficar aqui. Você é só um canal. Você é só um vaso, e de muita responsabilidade, porque Deus confiou em você um tesouro, que é o Evangelho de Cristo. A Bíblia fala lá no capítulo 11, versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto na sabedoria, como no conhecimento de Deus. Apocalipse 7,17 diz bem assim, ó, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honras e poder e força no nosso Deus para todos sempre, amém. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo terminando a carta aos Romanos, adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Eu concluo aqui, ó, meu amado, Deus não pediu muita coisa, apenas que amasse uns aos outros e orasse a Deus sobre todas as coisas. Se coloca de pé, eu quero orar pela tua vida. Irmã Eli se prepara para louvar o nome do Senhor neste momento. Meus amados, que o livro de Romanos possa ter sido servido de influência para nós, servido de exemplo para nós. Ali nós aprendemos muita coisa. Não deixe esse livro fechado. Vá lá no livro de Romanos e aprenda como você vai viver com seus irmãos, como você vai abençoar os seus irmãos, como precisamos ser amáveis com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo deixou bem claro no livro de Romanos: amais uns aos outros, seja hospitaleiro, seja cooperador em tempos difíceis. Não abandone teus companheiros nas horas difíceis, momentos de prisão, momentos de dificuldades. Honre, elogie, abençoe, porque o apóstolo Paulo fez isso. Levanta a tua mão para o céu, eu quero orar com você. Deus amor, Deus eterno, obrigado. Na tua presença nós estamos nesse momento, Pai. Não somos o apóstolo Paulo, não somos apóstolo Paulo, mas Pai, aqui estamos, Pai, para aprender com os exemplos dele. Aqui estamos para aprender, Senhor, com as suas palavras, os seus ensinos, Senhor. Aquela carta mandada, Senhor, para Roma, lá para a igreja de Roma, também chegou a nós aqui, Roqueto, para nos ensinar, Senhor, para nos orientar, para nos
lapidar, Senhor, como membros de uma igreja, aonde Cristo é o cabeça, aonde Tu é o Pai, e nós somos o mordomos, Pai. A responsabilidade está sobre nossos ombros, a confiança está sobre Você, mas a responsabilidade é nossa, Pai. Abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um, Senhor, e vai abençoando, capacitando, vai honrando, dando sinais em cada vida, Senhor, para a Tua honra e a glória, porque somente a Ti pertence a honra, pertence a glória. É a Tua palavra na nossa boca que precisa ser pregado, o Evangelho de boas novas. Aleluia! Adore o nome do Senhor, Ele é digno de toda exaltação. Quero me prostrar, vou me derramar aos Teus pés, Senhor. A Ele toda honra e toda glória. Vaso de alabastro, Oh, Espírito Santo, nós Te adoramos, Pai. quero lhe oferecer. Me humilho aos Seus pés, porque santo Tu és, e não vou receber. Pode bem assim agora. O pequeno então não mereço Teu amor, Mas Ele pega e te escolhe, mas eu sei que mesmo assim Ele te capacita, o Senhor Ele dá palavra para ti, dá autoridade. não cobre pecado. Ele manda você ir, Ele manda sinais atrás de você. Você é exaltado diante da sociedade, você é reconhecido como bom testemunho, você é reconhecido como profeta, você é reconhecido como coração cheio de amor, você é reconhecido, mas a honra e a glória pertence a Ele, porque é Ele que te chamou e te escolheu. E te abraçar, Senhor, E te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. exalte o nome do Senhor. Tirar o meu louvor, Queremos te adorar, Senhor. quero me prostrar, vou me derramar aos Teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, Para quem você dedica o melhor, quero oferecer. seja sábio. Me humilho aos Seus pés, porque santo Tu és, quem eu vou receber. Sou pequeno e tão falho, Sou pequeno e tão falho, não mereço Teu amor, Teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, e eu, como pobre pecador, purifica as minhas vestes, as minhas vestes. com Teu sangue remidor, e ajude a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor. Adore. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar.
necessitam